Você já se questionou se existe em algum lugar uma outra versão de você? Talvez pense de forma semelhante, mas com ocupações distintas. Talvez tenham tomado decisões acadêmicas diferentes ou seguido cursos distintos. Ou, quem sabe, tenham casado com pessoas diferentes. Você já sentiu curiosidade sobre como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse feito apenas uma escolha distinta no passado? Pare para refletir por um instante. Cada decisão que você toma cria uma nova realidade. Isso significa que, em teoria, existem infinitas versões de você neste exato momento, cada uma seguindo caminhos diferentes. Algumas pessoas chamam isso de multiverso. Esses múltiplos universos ou realidades paralelas são uma extensão do nosso próprio universo, considerando todas as possíveis probabilidades e combinações. No entanto, é importante destacar que esses outros universos ou mundos possíveis existiriam em paralelo ao nosso, não interagindo diretamente conosco. Eles podem compartilhar algumas semelhanças em suas histórias, mas são, de fato, distintos. Por exemplo, imagine que você lança uma moeda. Existem dois resultados possíveis. Ou a moeda cai cara, ou a moeda cai coroa. No momento em que você lança a moeda, em nosso universo, o resultado pode ser cara. No entanto, em uma realidade paralela, o resultado seria coroa. Assim, temos todas as realidades possíveis, cada uma representando um universo viável. A ideia básica dos mundos paralelos surgiu na mecânica quântica, mais especificamente, na interpretação de muitos mundos. Mas antes de entendermos por que essa interpretação foi criada, é necessário compreender o que é a mecânica quântica. Se você é um inscrito raiz aqui do Além dos Limites, considere deixar o seu like. Mas se você ainda não nos conhece e está aqui pela primeira vez, peço que se inscreva apenas quando o vídeo te agregar algum conhecimento, algo que ainda não sabia. Vamos lá. A mecânica quântica. Essa teoria é fundamentalmente uma teoria de probabilidades. Isso significa que, ao contrário de uma moeda, na qual, teoricamente, conhecendo todas as informações envolvidas, podemos calcular qual lado a moeda cairá, não podemos fazer isso com a mecânica quântica. Tudo depende de probabilidades, e nunca podemos lembrar essas probabilidades, pois elas fazem parte da teoria. Por exemplo, nunca poderemos afirmar com certeza em que ponto do espaço um elétron estará, mas podemos calcular a probabilidade de ele estar em diferentes lugares. Um exemplo famoso dessa natureza quântica é o experimento mental do gato de Schrödinger. Resumidamente, neste experimento, um físico propõe colocar a vida de um gato em uma caixa fechada e isolada do resto do universo. Dentro da caixa, há uma substância radioativa exótica com uma probabilidade de 50% de decair em 1 hora. Antes de abrir a caixa, você se pergunta: o gato está vivo ou morto? Se você tentar usar as equações da mecânica quântica para determinar, antes de abrir a caixa, se o gato está vivo ou morto, ficará desapontado. As equações não lhe dirão com certeza se encontrará o gato vivo ou morto ao abrir a caixa. Elas indicarão apenas as probabilidades envolvidas na situação. Isso nos leva à ideia intrigante de que, em um multiverso, todas as possibilidades se tornam realidades diferentes, coexistindo de maneira independente. Cada escolha ou evento quântico cria um ramo do multiverso, onde todas as variações possíveis ocorrem. Essa é uma das teorias mais fascinantes e complexas da física e da filosofia contemporânea. Uma maneira mais simples de abordar essa questão é aceitar o fenômeno conhecido como colapso quântico. Essa ideia afirma que as leis da mecânica quântica operam de maneira probabilística, enquanto o sistema permanece isolado do mundo exterior. No entanto, quando observamos o sistema, ele passa a se comportar de acordo com as leis da física clássica. Em outras palavras, só descobrimos o estado real de um sistema quântico quando o observamos. No entanto, a interpretação de muitos mundos oferece uma abordagem alternativa e peculiar para resolver esse dilema. Ela propõe que todas as possibilidades contidas na mecânica quântica são igualmente válidas, e que cada uma delas representa um evento que ocorre em um universo separado do nosso,
uma realidade paralela, por assim dizer. Isso significa que, se vemos o gato como vivo em nosso universo, existe outro universo no qual o gato foi observado como morto, e ambos existem simultaneamente. Esse é o primeiro tipo de multiverso, conhecido como os muitos mundos da mecânica quântica. De acordo com essa interpretação, a cada decisão ou evento, uma ramificação ocorre, criando um universo alternativo. Por exemplo, pode haver um universo no qual alguém diferente é o autor do Além dos Limites, enquanto na nossa realidade, sou eu que desempenho esse papel. Essas realidades paralelas podem ter começado como variações simples, como o lançamento de uma moeda, mas agora, ao imaginar uma realidade alternativa, estamos considerando a complexidade dessas múltiplas existências. Além da interpretação de muitos mundos, outras interpretações também levaram à ideia de multiversos. Em um período próximo ao desenvolvimento da interpretação de muitos mundos, outra teoria introduziu a possibilidade da existência de múltiplas dimensões e universos, a relatividade geral de Einstein. Essa teoria tinha o objetivo de descrever a gravidade de forma consistente com a teoria da relatividade restrita, que já estava estabelecida, e previa que o espaço e o tempo em si poderiam ser distorcidos e interligados de maneiras complexas. Um dos grandes feitos da teoria da relatividade foi inaugurar um novo campo conhecido como cosmologia moderna. Nesse contexto, as mesmas equações da relatividade, que são aplicáveis para descrever fenômenos aqui na Terra, podem ser utilizadas para entender o universo observável em sua totalidade. Pela primeira vez na história, fomos capazes de empregar um único conjunto de equações para efetivamente descrever o universo em sua totalidade. Entretanto, as equações da relatividade geral e as observações astronômicas nos conduzem a uma situação peculiar: a possibilidade de um universo infinito. Quando examinamos vastas distâncias cósmicas, apenas somos capazes de observar a luz que teve tempo suficiente para alcançar-nos. É por essa razão que não falamos em termos de um limite absoluto para o universo, mas sim do limite do universo observável. Contudo, é concebível que além dessas distâncias observáveis, haja um espaço adicional, ainda não observado, repleto de matéria. E além disso, é possível que haja uma quantidade infinita de espaço e matéria, além do que podemos perceber. Se essa suposição for precisa, um universo infinito traz consigo implicações intrigantes. Em nosso universo observável, estimamos que existam cerca de 10 elevado a 80 partículas. Há diversas maneiras de distribuir essas partículas pelo cosmos. Algumas partículas podem se agrupar para formar água, carbono, ou até mesmo agrupar-se repetidamente para dar origem a seres humanos, planetas, estrelas e galáxias, como é o caso do nosso universo. Nesse cenário, a matéria preenche o espaço de forma desigual, e essa heterogeneidade tem seu propósito, permitindo a formação de estruturas cósmicas complexas, como planetas e estrelas. No entanto, outra possibilidade seria distribuir uniformemente toda a matéria pelo vazio do espaço. O ponto crucial é que existem infinitas maneiras distintas de distribuir a matéria pelo universo. Se o universo for verdadeiramente infinito, então, em algum ponto distante, inevitavelmente encontraríamos uma região idêntica ao nosso universo observável. No entanto, isso não encerra a discussão. Essa concepção nos leva a considerações fascinantes sobre a natureza do universo, suas dimensões infinitas e as possíveis implicações disso em termos de física e filosofia cósmica. Se o universo for infinito, isso implica a existência de infinitos universos semelhantes e infinitos universos diferentes do nosso. Essa é a essência da ideia de um multiverso estatístico. Nesse conceito, todas as possibilidades, mesmo que remotas e improváveis, têm existência em algum lugar, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias cósmicas. Mesmo que a probabilidade de um universo se assemelhar ao nosso seja incrivelmente baixa, em um contexto infinito, quase zero, é na verdade igual a infinito. Portanto,
A mera presença de um espaço infinito implica a existência de um multiverso. Se essa hipótese for válida, podemos fazer uma estimativa da probabilidade de encontrar outro universo idêntico ao nosso. Essa estimativa nos leva a considerar que, a cada 10 elevado a 1000 anos-luz, poderia haver um universo semelhante ao nosso. Nesse universo hipotético, haveria um ser idêntico a você, experimentando as mesmas sensações e até mesmo assistindo a um vídeo idêntico a este, porém, produzido por uma cópia minha. No entanto, é importante notar que tanto a ideia dos muitos mundos quânticos quanto o multiverso estatístico enfrentam um desafio significativo: a dificuldade de testar essas hipóteses. Na verdade, alguns argumentam que essas teorias nem mesmo se qualificam como científicas, já que não oferecem a possibilidade de serem testadas empiricamente. No entanto, há esperança de que versões mais ousadas do conceito de multiverso possam eventualmente ser submetidas a testes. Um exemplo disso é a busca por explicações sobre a origem do universo. Atualmente não sabemos como o universo teve início, e essa é uma questão em aberto, possivelmente sem resposta. A ciência nos ajuda a entender o universo a partir de um curto período após o evento que deu origem a ele, mas o momento exato do surgimento do universo permanece um mistério. Temos evidências sólidas de que o universo se expandiu rapidamente logo após sua origem. Em um processo conhecido como inflação cósmica, o universo aumentou seu tamanho em proporções extraordinárias em um curto período de tempo, expandindo-se trilhões de vezes em uma fração minúscula de segundo. Porém, o que desencadeou esse evento ainda é objeto de investigação e especulação, e futuros avanços científicos podem nos proporcionar insights sobre a origem do universo e, por extensão, sobre as possibilidades do multiverso. Essa expansão extremamente rápida do universo nos seus estágios iniciais é conhecida como inflação. Uma das previsões mais surpreendentes da teoria da inflação foi confirmada quando medimos a temperatura do universo. Descobrimos que as temperaturas entre diferentes regiões variam apenas por uma fração de milésimos de grau, exatamente como previsto pela hipótese da inflação. No entanto, é importante notar que existem várias variantes ligeiramente diferentes da teoria da inflação. A maioria dessas teorias sugere que a expansão exponencial durou apenas por um breve momento e depois cessou. No entanto, é crucial destacar que o mecanismo que impulsiona a inflação opera em um nível fundamentalmente quântico, o que significa que é regido por probabilidades. Existe uma outra versão da teoria, chamada de inflação eterna, que postula que a inflação começou em algum ponto e nunca realmente parou. Está em andamento e continuará para sempre. No entanto, a inflação eterna apresenta um problema significativo. Com o universo se expandindo de forma tão acelerada, seria extremamente difícil, se não impossível, que estruturas como galáxias se formassem. Isso levanta a questão de como explicar a existência das galáxias que observamos hoje. A explicação proposta pela inflação eterna é intrigante. Devido à natureza quântica e probabilística da inflação eterna, há uma chance de que a inflação cesse em algum lugar do espaço. Quando isso ocorre, uma grande quantidade de energia é liberada. Essa energia se converte em partículas, como quarks, elétrons e fótons, resultando em um evento semelhante ao Big Bang. Em outras palavras, a inflação eterna propõe um espaço que está constantemente em expansão, mas com bolhas onde a inflação para e a matéria surge. Nesse cenário, o espaço se assemelharia a um queijo suíço, com bolhas de diferentes tamanhos. Cada uma dessas bolhas representaria um universo em si, com suas próprias características. O nosso universo observável seria apenas uma dessas bolhas, e ao redor dela existiriam muitas outras, algumas preenchidas com matéria, possivelmente com galáxias, e quem sabe, até mesmo formas de vida. Essa ideia do multiverso é uma das teorias mais intrigantes da cosmologia atual, e continua a ser objeto de estudo e pesquisa intensos. Essa versão que denominamos como multiverso infantiliza o cenário,
onde diferentes universos resultantes desse processo seguem as mesmas leis fundamentais da física que nosso universo. No entanto, as constantes físicas, como a massa do próton, a carga do elétron e a constante gravitacional podem variar. Por exemplo, é plausível que exista um universo onde o campo magnético seja extremamente poderoso, ou onde elétrons tenham massa maior que prótons. Além disso, com um pouco de sorte, pode ocorrer a colisão ou fusão de dois desses universos, o que poderia até mesmo ter dado origem ao nosso próprio universo. Se esse cenário se confirmasse, poderíamos, teoricamente, encontrar uma assinatura desse evento extremo que ainda ecoa em nosso universo nos dias de hoje. É possível que, em algum momento no futuro, possamos descobrir essa assinatura e fornecer evidências concretas da existência de múltiplos universos. Até lá, a ideia do multiverso permanece como uma intrigante possibilidade. O teorema do sanduíche ou teorema do confronto. No meio do século XX, a física estava diante de um grande dilema. As duas teorias mais bem-sucedidas, a mecânica quântica, que descreve os fenômenos nas escalas subatômicas, e a relatividade geral, que descreve o cosmos nas maiores escalas, simplesmente não se conciliavam. Basicamente, quando tentávamos realizar cálculos que envolviam tanto a mecânica quântica quanto a gravidade, as equações forneciam resultados sem sentido, como probabilidades infinitas. A teoria das cordas é uma das abordagens mais promissoras para unir matematicamente a gravidade e a mecânica quântica. Ela propõe que as unidades fundamentais da natureza são cordas extremamente pequenas, muito menores do que qualquer partícula subatômica conhecida, que podem vibrar de várias maneiras diferentes. Essas vibrações podem ser percebidas como diferentes partículas. Uma corda vibrando a uma certa frequência pode ser interpretada como um elétron, outra como um fóton, e assim por diante. A ideia central é que podemos descrever todas as partículas fundamentais por meio dessas cordas vibrantes. Isso levanta a intrigante pergunta: seria possível determinar a massa e a carga dos elétrons a partir das equações matemáticas da teoria das cordas? A resposta é afirmativa. Se compreendermos como as cordas vibram, podemos calcular os valores das massas e das cargas das partículas fundamentais. No entanto, a teoria das cordas traz consigo uma complexidade adicional. Essas cordas não podem existir nas 3 dimensões do espaço que percebemos em nosso cotidiano. Para contornar esse problema, a teoria das cordas postula a existência de 10 dimensões espaciais. Isso pode parecer confuso, pois vivemos em um universo tridimensional. Então, onde estão as outras 7 dimensões? A explicação é que essas dimensões adicionais estariam compactadas e seriam extremamente pequenas, da mesma ordem de magnitude das próprias cordas. Somente entidades tão diminuídas quanto as cordas conseguiriam detectar a existência dessas dimensões extras. A teoria das cordas prevê a existência de uma vasta gama de tipos possíveis de dimensões extras, cada um com suas próprias constantes físicas específicas. Um dos desafios da teoria das cordas é que ela não fornece um critério claro para escolher qual desses universos, com suas dimensões extras particulares, seria o correto ou o que corresponderia ao nosso universo observável. Isso permanece como uma questão em aberto e é um tópico de pesquisa ativo na física teórica. Isso nos leva a considerar uma proposta intrigante. Talvez não haja um universo correto. Quem sabe todas essas diferentes configurações de dimensões e partículas estejam ocorrendo em múltiplos universos paralelos. Pode ser que vivamos em apenas um de inúmeros universos possíveis. Nesse cenário, perguntar qual é o valor fundamental da carga do elétron pode ser a abordagem errada, porque o elétron poderia ter diferentes cargas dependendo do universo em que ele exista. No entanto, essa ideia de multiverso deixou muitos físicos desconfortáveis. Existem debates e questões importantes em torno dela. Uma das principais preocupações é se todas essas concepções de multiversos e universos paralelos são verdadeiramente científicas, uma vez que muitas delas apresentam a ideia de realidades paralelas, às quais nunca teremos acesso prático ou meio de teste.
Mesmo que um dia conseguíssemos provar a existência desses universos paralelos, é possível que nunca possamos interagir com eles, o que poderia ser um tanto triste, já que estaríamos comprovando a existência de algo inalcançável que não afeta nossa realidade. No entanto, a verdadeira beleza da ideia dos multiversos não reside apenas na sua capacidade de inspirar poesia científica ao imaginar realidades paralelas. A beleza real da teoria dos multiversos está em sua tentativa de abordar um dos maiores enigmas da ciência atual. Por que as constantes fundamentais do universo parecem ser perfeitamente ajustadas para permitir a existência da vida? Essa é uma questão profunda e desafiadora que continua a impulsionar a pesquisa científica em busca de respostas. Se não fizermos ajustes mínimos na força da gravidade ou na carga das partículas fundamentais, a vida como a conhecemos simplesmente não seria possível neste universo. Então, por que tudo parece estar tão perfeitamente ajustado? Por que podemos existir aqui? Se houver uma infinidade de universos diferentes dentro de um vasto multiverso, podemos recorrer ao chamado princípio antropocêntrico. Esse princípio sugere que nossa existência é uma evidência de que as constantes do nosso universo foram calibradas para permitir a existência da vida. Se houver infinitos universos, é altamente provável que, pelo menos em alguns deles, as condições necessárias para a vida surgirão. E é somente nesses universos em que as condições propícias para a vida existem que podemos realmente existir. Imagine que neste exato momento, em diferentes universos, existem várias constantes físicas matemáticas das quais nem sequer temos conhecimento, mas que, necessariamente, devem ter valores que permitem a existência de vida nesse universo. A hipótese dos multiversos poderia explicar que não estamos vivos devido a uma espécie de loteria cósmica que resultou nos valores adequados. Talvez ela possa explicar que universos como o nosso não são raros, mas sim parte de um multiverso ainda maior. No entanto, não devemos considerar o princípio antropocêntrico como a explicação definitiva, pois ele tem sido alvo de críticas válidas. Parece que ele apela para explicações que estão além do nosso alcance atual. No final das contas, toda essa discussão sobre multiversos e realidades paralelas serve para destacar algumas coisas sobre a ciência e os seres humanos que a praticam. Primeiramente, ela ilustra o incrível poder de abstração e criatividade da mente humana. Em menos de um século, passamos de uma visão de um universo estático e determinístico, conforme previsto pela física clássica, para a compreensão de que habitamos um universo no qual somos apenas uma pequena parte, regido por leis probabilísticas da teoria quântica. No entanto, apesar de todo o avanço científico, os cientistas ainda são seres humanos. Por mais objetivos que tentem ser, continuam sendo primatas inseridos em um universo infinitamente maior do que eles próprios, em busca de algum sentido, mesmo que vago, para tudo isso. Essa busca por respostas é intrínseca à nossa humanidade, e é isso que nos impulsiona continuamente na exploração do cosmos e na compreensão de nosso lugar nele. De onde viemos? Para onde nós vamos? E por que estamos aqui? Se você deseja explorar mais vídeo com temas semelhantes, convidamos você a maratonar os que estão disponíveis em nosso canal, ou aguardar ansiosamente os próximos que ainda irão sair. Desejamos a você uma ótima semana e agradecemos por nos acompanhar.